Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa aqui na Rio Verde FM, a Rádio do Agro em 100,9. É uma satisfação estar de volta com o senhor e com a senhora para compartilhar conteúdo aqui na Rio Verde FM. Nesta edição, vamos falar de estratégias para gerenciar a pecuária durante períodos de seca. E é claro que se você tiver alguma dúvida, pode enviar para a nossa produção pelo 9949-1009 e pelo nosso chat no YouTube da Rio Verde FM. No Ritmo do Campo, boa tarde, produtor. O seu programa de informações agrícolas já está no ar. Boa tarde, produtor. Entrevista do dia. Começando mais uma edição do Boa Tarde. De diferenciar, porque o leite é próximo, mas tem suas particularidades, né? Vamos falar da pecuária de corte. A pecuária de corte ela é dividida, na minha concepção, em 4 partes por período, aqui no Centro-Oeste principalmente, né? Nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Nesses 6 meses de chuva, nós temos 3 meses top, onde o capim está tenro, o capim está alta digestibilidade, alta proteína, altos nutrientes, que é os primeiros 3 meses da brota do capim. Depois o capim começa a querer madurar, que é os últimos 3 meses, mas ainda é um capim muito bom, mas já é os outros 3 meses. E depois pegamos o período de seca, que também eu divido em 3 meses e mais 3 meses. Os primeiros 3 meses de seca, nós temos condições de ter um pasto relativamente bom, adicionando alguns produtos ali para que o animal possa digerir aquela fibra. E aí tem vários processos, né, que custa mais em conta, que o famoso diferido, pastejo diferido para esse período, que é o ato de vedar o pasto, né, vedar o pasto ali no período de fevereiro, março, e para consumir ali no mês de maio, junho e julho, pensando aqui na região de Goiás, né? Esses 3 primeiros meses, maio, junho e julho, o diferido ele vai ter razoavelmente bem. Mas quando eu falo agosto, setembro e outubro, que é o final da seca e o começo da chuva, esse é o mais grave da pecuária. Esse está empobrecendo o pecuarista. É esse momento que a gente tem que falar hoje mais próximo com o pecuarista, porque na minha concepção, é o momento que o cara perde a fazenda. O que eu chamo de perder a fazenda? Ele perde o capim pro ano seguinte. Porque se ele deixar esse capim que veio de seca, que está em dormência, e ele tem reservas para poder brotar, e a hora que ele vai brotar, ele não dá conta de brotar porque o boi tá comendo, porque tá comendo a folha nova, não tem matéria seca, só água aquilo ali. Eu brinco muito que é uma alface, mas o boi não enche, dá diarreia no boi, o boi escorre e ainda acaba com o capim. Então o capim morre, na verdade, no período inicial de chuvas. É esse momento que o boi não tem comida, agosto e setembro, e outubro, teoricamente, que retorna às chuvas, você tem que ter um planejamento muito estratégico para você conseguir ganhar dinheiro com a pecuária. Muito bem. Seguindo aqui com o nosso programa, Newton, quais são as adversidades na pecuária? Na pecuária eu brinco muito, as palhadeiras já acabaram, os pastos já não existem mais, então ele está fornecendo feno. Eu estava na fazenda e o que mais me chama a atenção foi o cara me fornecer um feno no sábado, lá no pasto, sem infraestrutura quase nenhuma. Ele fez uma pequena infraestrutura, mas bem barata, muito simples para fornecer esse feno. Forneceu o feno para 3 dias, ou seja, ele vai voltar perdido peso no período mais seco, que é agosto, setembro e outubro, e ainda não ter conseguido fazer com que os animais desempenhem o seu máximo com os nutrientes que estão ali, que tá produzindo, que o produtor está gastando dinheiro para produzir aquele capim, e está tendo baixa produtividade nos melhores meses. Então ele perde os piores e ainda perde os melhores. Nós perdemos 2 vezes. Nós perdemos eu brinco muito que perder não é bom. Braquiária tá dando 7 toneladas de feno por hectare. Uma rosiense, uma alta produtividade. E eu falo para as pessoas, fizemos conta lá, né? Ele está produzindo 140 sacos de milho por hectare nas áreas que ele plantou milho no período bom. E aí eu fiz a mesma analogia com o feno, dividindo aquele feno por 7 toneladas. Basicamente eu estou empatando a receita entre feno, se ele fosse comercializar, ele está fazendo para consumo próprio, ele está comercializando para ele mesmo, né? Ele comercializa para ele mesmo, mas você colocando o preço no produto, ele está praticamente tendo quase a mesma receita do milho, dentro do hectare, só que com a diferença, plantado numa época que não tinha mais jeito de plantar milho, estava final de março, ele plantou essas braquiárias. Um talhão ele plantou em abril, início de abril, o outro talhão ele plantou, só que tem um talhão dando 10 e um talhão dando 5. Dando 9 por hectare e o talhão dando 5 por hectare. Porque o talhão que ele plantou primeiro, acho que 9 dias antes, pegou mais chuva, nasceu melhor e está muito mais produtivo, quase o dobro de produtividade. Então é possível fazer feno nesse momento agora com um material excepcional. Você tem que ver a braquiária, tá? Beleza, faça um balanceamento, usa o feno e vamos ganhar 1 quilo por dia pelo balanceamento. Corrige proteína, corrige minerais, corrige energia daquele feno que você tem. Quanto melhor o feno, menos coisa você vai colocar para corrigir.
para que os animais tenham um desempenho maior que você quer. Então aí é gestão interna da fazenda. Aí eu chamo a atenção. O produtor tem que ser um gestor. Ele vai gerir, né? Esse gado aqui, eu fiz um plano de voo para ele. Eu preciso ganhar 1 quilo por dia. Beleza, vai lá, pega o feno que você tem, corrige ele para um desempenho de 1 quilo por dia e põe para os animais. Eles vão ganhar, eles vão desempenhar. Muito bem. Mais uma pausa aqui. Não, vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente faz essa pausa. Vamos falar agora, Nilton, sobre os indicadores de qualidade do feno. Quais são? Eu uso esse feno de sementeira, mas eu vou lá produzir. Aí tem algumas metodologias que você precisa usar. Precisa de conhecer o que é o processo para fazer um produto relativamente bom. A braquiária passada, uma braquiária de sementeada, é igual uma braquiária nova que eu plantei ela ali no mês de fevereiro e estou fazendo ela no mês de abril, maio, igual essa braquiária que plantou em março, estou fazendo lá agora, uma rosesiense nem sementeada, tá extremamente vegetativa, não vai ser igual. Mas o ruminante, eu falei, o ruminante ele come casca de pau e transforma em carne e leite. Então eu vejo que uma braquiária ou um feno Eu, por exemplo, uso bastante lona. Sabe aquele estilo bolso que o agricultor coloca grão? Sim. Aquilo quando vai tirar o grão lá de dentro, abre aquela lona, ela é redonda, ela abre aquela lona. Aqui tem na região de 60 metros, de 80, de 100 metros de comprimento, por 9 de largura depois dela aberta. Aquela lona ela é de 300 micras, uma lona grossa e só usa 1 ano. Essa membrana tem gente que ainda fala que consegue muito cuidado, se tiver muito cuidado, usar mais de 1 ano. Mas é uma membrana muito cara. Por isso que o cara tenta usar mais de uma vez. E outro, não, você tá no feno, você tá trabalhando com um produto que já foi usado. Já fez o papel dele, ainda você tá lá usando novamente. Então é muito fácil você armazenar feno. Muito mais fácil do que silagem. Silagem de 20 centímetros de partícula, ela não compacta, ela não tira o ar. Ela perde tudo. Aí eu tenho que fazer a silagem de 1 centímetro de partícula. O que eu fiz? A fibra é boa, mas eu afinei muito pro ruminante. O rumen não vai funcionar tão bem. Por isso que no leite você reflete no dia seguinte. Na pecuária de corte, os grandes confinamentos estão usando o feno, principalmente nos 14. Na 96, agora nós estamos aqui na Rádio do Agro. Acho que foi um projeto, acredito que foi um projeto excepcional. Rio Verde vive o agro, a região nossa vive o agro. Então, parabéns a todos vocês, você que está desde o princípio nesse projeto aí. E agradeço. E ficamos à disposição aí dos ouvintes, da própria rádio, para tentar fazer dessa pecuária uma pecuária mais moderna para a região. Com certeza. Muito obrigado pela participação com a gente. Lembrando que esse programa estará na íntegra no nosso canal no YouTube. É só pesquisar Rio Verde FM. Você acompanha desde o começo todos os detalhes que foram debatidos aqui sobre as estratégias para gerenciar a pecuária durante períodos de seca. É assim, chegamos ao final desta edição do nosso Boa Tarde, Produtor. Muito obrigado ao senhor e a senhora pela companhia e que seja um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá!